Capítulo 26. Rendição. Junho de 1940, dia 22. Num bosque de Compiègne, ao norte de Paris, engenheiros alemães derrubam um muro do memorial local, fazendo o que Hitler quis. Resgatar um vagão de trem, número 2419D, da Wagon-Lits, e o arrastar a metros dali. Composições que desfilam sobre estradas férreas em tranquilas viagens românticas pela Europa, já foram fundamentais testemunhas sobre trilhos de importantes missões levando tropas. E aquele pedaço de locomotiva era o mais altivo. Por um louco motivo. Já palco de um armistício, ao ser colocado no ponto indicado, a um novo acordo de entrega daria início. Nele, sucumbiu o orgulho criminoso do Império Alemão, vencido pelos povos livres que tentou escravizar. Em 1918, no dia 11 de novembro, na Primeira Grande Guerra, a Alemanha se rendia à França, assinando um documento naquele exato lugar. Era a hora de se vingar. O velho vagão, de vidros empoeirados, volta a se iluminar. Uma pequena bandeira nazista tremula ao vento de uma fresta. Hitler está no interior dele como anfitrião da festa. Ordena que seu general, Keitel, leia as exigências alemãs para o político Chamberlain em que assina a rendição francesa, qual ficou conhecida como Segundo Armistício de Compiègne, firmada numa pequena mesa. 21 anos depois, a história se repete no cenário igual. Mudando personagens e o final. O destino deu ao trem uma má fama. Já com ódio, e uma escolha extravagante, o performático psicótico ditador sentia o êxtase do triunfo, aumentando sua fama e esboçando um grotesco passo de dança um tanto infantil e surreal. No sul, ao som do corso Tino Rossi, Pauline fazia quase igual. Capítulo 27. Transições. A França foi repartida. Alemães, diretamente, comandam a parte de cima e a costa do Atlântico, como uma grande avenida. Deixando a faixa meridional a um regime coautor dos nazistas, com a capital em Vichy, e o povo sem saída. Essa era a vida. Se vingança é um prato que se come frio, Hitler mantinha uma brasa acesa que virou chamas, seguindo faminto, queimando o pavio. A nação se rende oficialmente ao poder alemão naquele junho, dia 25, às 0h35. Trágico anoitecer. Mas junto a de Gaulle, líder da França Livre, nasce a legião combatente para a esperança prevalecer. Jorge, irmão de Pauline, futuramente iria conhecer bem a falange que crescia em surdina. Infelizmente também toda a família da menina que por ora ainda não sentia o peso da guerra. Levando a vida levada como toda vida de jovem devia ser. Lendo livros até a madrugada, como gostava, tapando as fendas da porta do quarto com toalha, para a luz do cômodo não causar incômodos ao transparecer, e os pais não ver. Na adolescência a pureza está madura. E com criatividade, sem maldade nas aventuras, mantém distância de problemas que nem vê. Aviões? Só de papel. Longe dos que, em setembro no céu, o governo fantoche de Vichy, usava para atacar Gibraltar. E dos americanos que para levar petróleo ao Japão, começaram a limitar e o Oriente irritar. A ponto dele se aliar à Itália e à Alemanha e o eixo fascista assinar. Avizinha-se um novo fim de ano. Mas muitos não têm o que comemorar. Talvez Franklin Roosevelt, reeleito presidente nos Estados Unidos em novembro, um mês após na Polônia, em 16 de outubro, uma nova sucursal das trevas começarem a murar. Capítulo 28. Fins e começos. Varsóvia. O gueto. O maior espaço de confinamento humano judaico durante o Holocausto, entra no enredo. Área de fome, doenças, deportação a campos de concentração e extermínio, reduzindo a população de 380 mil na capital polonesa para 70 mil, aumentando seus medos. Criado pelo governo geral alemão, em 16 de outubro de 1940, era o panorama exíguo de sentenças e descrenças. Deus parecia ter se esquecido de lá. Se quer visitar. Nevava no inferno naquele inverno. 10 graus negativos. Sem comemoração nas ruas, agora já muitas sem saídas de tijolos no findar daquele ano apreensivo. As paredes apertariam mais. Lugar muito cheio, vazio,
forçando isolamentos ao cair da noite e a visita surpresa de alemães, Satanás. Maldade. Barbaridades. Ansiedade. Agora como uma vila, antes uma cidade. Parda. Pálida, tinha motivos. Aos poucos demolida pelo hitlerismo, com histórias sendo guardadas em seus silenciosos paralelepípedos. Várias famílias, por suas crianças, forçavam uma ilusão alegre para distrair quem não tem culpa de nada, nos derradeiros dias secos de fim de calendário próximo à contagem regressiva da madrugada. 10. Luzes apagadas nos frios lares do gueto para os bárbaros germânicos não ver nada. 9. Na mesa, ceia racionada. 8. Não vale mais o poder monetário. 7. São todos pobres poloneses em situação de presidiário. 6. Até o mobiliário passa a ser imaginário. 5. Falta até o necessário. 4. Judeu não celebra o nascer de Cristo, mas aquilo lembrava o Calvário. 3. Na toca nazista, o contrário. 2. Hitler bebia, longe, Ernesto tocava e em casa Pauline pulava. 1. Chega 1941. E a vida avançava. Capítulo 29. Códigos de guerra. A única fase da vida em que realmente se é feliz, é na infância. Este é conceito resumido, presumido e inserido na palavra Rosebud, dita pelo personagem Charles Foster, no início do filme Cidadão Kane. Considerado uma obra-prima da sétima arte, com confiança, que estreava no mundo e a fama também chegava, naquele novo ano, à França. Período em que Pierre Lavat é colocado à força pelo nazismo no comando do setor Vichy, ao sul do país, abalando o sentimento de civismo no povo e estremecendo fevereiro. Enquanto, numa fila, o pai de Pauline recebia um papel com a inscrição J3, sendo um dos primeiros. Mas aquela junção de letra e número, não se referia a um bilhete de sessão indicando assentos. Era o código do tormento. Categoria da carta de racionamento de alimentos. Antes fossem poltronas de uma sessão de cinema. Evitaria o fechamento das cortinas da tranquilidade e a abertura dos véus dos dilemas. Os ventos da guerra haviam chegado e os encontrado. Justo no tempo em que em casa aterrissava a criança pequena, Alex. Pauline ganhara outro irmão. Alegria em meio a um problema começando uma fase de adaptação. Bebê e amamentação, apetite e adolescência, jovem e crescimento. Essências, com fome, no prelúdio do sofrimento. Aquele papel dava direito a 200 gramas de pão por dia. Um pouco mais que tantas outras famílias, por terem crianças, dado todo mês pelos alemães numa espécie de regalia. Se no colégio Pauline tinha fama de raspar a panela, essa glória jaz. Repartir o pão em partes iguais para saciar todos seria doído. Mas deixar alguém desnutrido seria ainda mais. E quem tem filhos sabe o que faz. Capítulo 30. Sinais interno. Longe de casa, nas zonas de combate, comida não faltava. Era preciso manter o contingente vivo e ativo. E Ernesto, em campo inimigo, lá estava. Junto a seu pelotão, seguindo ordens de seu capitão, executando práticas tidas em treinamentos. Dilatando as pupilas para a tensão máxima, mas sem conseguir dominar 100% os pensamentos. Por mais preparado que pareça um soldado, é impossível saber o que passa dentro. Saudades da família. Medo da morte. Preguiça nas madrugadas frias em sentinela, certeza de orgulho em servir a pátria, oscilação entre sua posição ser azar ou sorte. Pelo rádio, notícias de norte a sul. 27 de março de 1941, um espião japonês chega ao Havaí para estudar possível ataque da nação contra Pearl Harbor, em Honolulu. Base militar americana, no paradisíaco Pacífico, que deixaria o oceano tormentoso manchando de sangue e cinza o já escuro mar azul. Pobre natureza. Sempre judiada pelo homem, sem chance de defesa. Vítima afetada por ações que sacodem sua fortaleza. O ser humano tem uma arma na cabeça, chamada cérebro.
Munida de inteligência capaz de vencer conflitos e derrubar impérios. Pena não saber usar. Insistindo na solução de atritos, disparando o gatilho sem medir os estragos que vai causar se de forma errada atirar. Por mérito de boas funções e comportamento, Ernesto, italiano na França militar combatente, ganha o direito de visitar a família na terra natal, imediatamente. Parte passando 15 dias lá. Alívio na chegada. Alegria na estada. Angústia no adeus. Uma voz parecia dizer que aquela seria a última oportunidade, talvez. Um aceno, um afastamento, e a guerra o chamava, de vez.